Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós estamos no sábado de Têmporas, da Quaresma, mas vamos hoje, nesta tarde, ouvir o profeta Isaías. Este capítulo 58 é repetido no Breviário dos Padres, a Quaresma inteira, praticamente, e contém, na profecia de Isaías, o espírito quaresmal católico na sua plenitude. Então vamos considerar que ele vai falar de 3 aspectos nesse capítulo 58. O primeiro aspecto, que não consiste, a religião que agrada a Deus não consiste em práticas meramente externas. Então, sobre este aspecto, diz aqui o profeta: clama, não cesses, levantando como trombeta a tua voz, e anuncia a meu povo as suas maldades e à casa de Jacó os seus pecados. Porque eles cada dia me buscam e querem saber os meus caminhos, como um povo que tivesse praticado a justiça e não tivesse abandonado a lei do seu Deus. Diz aqui Deus: faze-me perguntas sobre os juízos da minha justiça, querem aproximar-se de Deus. Porque jejuamos nós, dizem eles, e tu não olhastes para nós? Humilhamos as nossas almas, e tu não a destes por achado disso? É porque, respondeu Deus, no dia do vosso jejum se acha a vossa vontade própria. A religião que agrada a Deus não é somente práticas externas. A prática externa é um corpo que deve estar unido a uma alma para que seja uma prática viva. Eu não posso somente rezar um terço ou um rosário. Isso é um ato externo de uma oração vocal. A alma do meu terço rosário deve ser o quê? A graça santificante. Se ela não estiver em minha alma, por um caso de um pecado, que Deus nos livre e guarde, então o desejo de estar unido a Deus, eu tenho que pôr uma alma dentro desse corpo. Não é só o exterior. A mesma coisa, outras virtudes, como a modéstia, não é só se vestir com tecidos que cubram o corpo por causa de um pedaço de carne ou um pedaço de pano. Não. É porque o nosso corpo, de homens e mulheres, é templo do Espírito Santo. E quando um templo está despojado, ele está profanado. Simples. Então, sendo o templo do Espírito Santo, tem que ter uma conduta e um vestuário que condiga com aquilo que há no meu interior, o Espírito Santo. Se eu não dou importância para aquele que habita na minha alma, então vou viver como qualquer outra coisa, menos um templo. Aí, modéstia. Mas não é tamanho de tecido, vai além disso. A sacralidade da presença do Espírito Santo em nossas almas, seja no calor, seja no frio. Obviamente que no calor se permite tecidos mais leves, mas nunca a imoralidade, nunca a indecência, porque o Espírito Santo está em nossas almas no calor também. E aqui o profeta vai dizer do jejum, é tempo de jejuar. Muitas pessoas que têm bons costumes, dentre eles, para alcançar uma graça do bom Deus, fazem um jejum. Graça, aquela chumbo grosso. Aí um dia de jejum, e aí Deus não dá aquela graça. Não naquele momento exato. É justamente isso. Eu jejuei e Deus não me atendeu. Ou eu rezei, por exemplo, e Deus não me atendeu. Aí Nosso Senhor está dizendo o quê? Porque em vosso jejum, se podemos transladar em nossas orações, nós buscamos a nossa vontade própria. Que falando da vontade de Deus é algo exterior, alheio a Deus. Eu posso ter ideais, desejos, posso tê-los. Mas, em definitiva, todos esses devem se prostrar à vontade de Deus para comigo.
Então, posso pedir saúde? Posso, mas eu posso morrer doente. Se assim foi decretado por Deus, quem vai se esquivar do decreto do Altíssimo por causa de uma novena? Não vai. Então, quando buscamos a nós e a exterioridade da religião por causa do nosso ego, isso não agrada a Deus, por sublime que seja. Inclusive, ouvir missas. Nós devemos estar aqui, primeiro, como obrigação de todo católico, ouvir missas. Mas a finalidade de tudo isso é estar unido cada vez mais intimamente com o bom Deus. Se não for, somos meros ouvintes de missa, como um banco ou genuflexório. Não me atinge em nada. Então somos ali nada mais que cumpridores de práticas externas. Aí diz aqui Deus Nosso Senhor: não jejueis daqui por diante como tendes feito até hoje, para que seja ouvido no alto o vosso clamor. Acaso o jejum que eu aprecio consiste em afligir um homem a sua alma por um dia, ou em retorcer a cabeça como um círculo, ou em se deitar sobre o saco e a cinza? Deus não está aqui desaprovando a prática em si de um jejum. Se fosse desaprovada por Deus, a igreja não faria. Mas somente o jejum. Igual a abstinência. Eu não comi carne. Mas por que você não comeu carne? Porque a igreja tem que ter uma alma isso. Nós não somos crianças, faz isso e faz. Tem que ter uma alma. Ou seja, para me mortificar, para matar, ou pelo menos atenuar o ímpeto do prazer que este alimento, a maioria dos mortais, causa. E eu tenho que me afligir com este conhecimento da finalidade desta prática. Aí, Nosso Senhor, segundo aspecto desse capítulo, que bem enquadra com a Quaresma. Mas a religião não consiste em práticas externas somente, mas consiste em obras de caridade. Aí vai dizer Deus: porventura, o jejum que eu aprecio não consiste nisso, em desatar as ligaduras da impiedade, em descarregar os fardos que oprimem, e em deixar ir livre aqueles que estão quebrantados, e em quebrar toda espécie de jugo? Nosso Senhor está pedindo, em realidade está mandando, que as nossas práticas tenham coisas internas e externas. Se eu liberto um que carrega um forte peso sobre as suas costas, eu tiro o peso das costas e causo alívio àquela alma afligida pelo peso. Hoje nós podemos aqui, sem deturpar a Sagrada Escritura, desatar as ligaduras da impiedade. Eu deixo o pecado, aquela ocasião de pecado, aquele vício de pecar, que às vezes são pecados externos, e é a minha alma que fica em paz com Deus Nosso Senhor. Da mesma forma que rompendo com a impiedade externa causa um efeito, um benefício para o interior, as boas práticas também devem ser, quando externas, com benefício do interior. Senão são obras cadáveres, sem alma, estão mortas, não chegam à sua finalidade. Sobre a impiedade, senhores, aqui me detenho. Todos nós temos uma quantidade, uns mais, outros menos, cada um conhece o que sobre si, os nossos pecados de estimação, que nós levamos por anos e anos, mantendo-os. A Quaresma é um tempo de quebrar o vínculo com esses pecados. Por isso nós nos confessamos, e o tempo mais apropriado para a confissão é a Quaresma. Nós podemos, se confessando devidamente nesse período, vencer aqueles pecados que, confessando-os durante o ano, são mais difíceis de vencer. Porque a igreja está aflita. A igreja está coberta de cinza, quarta-feira. A igreja está ali se mortificando para que os seus filhos entrem no reino dos céus. Então a nossa contrição, a nossa penitência
E a nossa confissão, como filhos da igreja, tem uma graça a mais. Por isso é o tempo de rasgar nossas almas no confessionário. Não justifico aqui os atrasos à missa por causa disso, pelo amor de Deus, mas é o tempo de fazer confissões profundas, sinceras sempre. Mas com estas práticas da observância da lei da igreja, nossa alma vai estar mais contrita por causa do tempo litúrgico do que durante os outros momentos e outros tempos litúrgicos. E se não estiver, é porque nós estamos assistindo a missa somente como uma prática externa, que não está nos levando a uma contrição mais profunda. Ou seja, a liturgia ouvida, celebrada, não está causando a contrição que este tempo deve causar, senão sou mero espectador de missas. Então, quebrar a impiedade. E diz Deus aqui, quebrar toda espécie de jugo. Este é o tempo de saber perdoar e rezar para ser perdoado, a começar de ser perdoado por Deus. Confessar. Nenhum adulto para a igreja desde os 7 anos de idade ou antes com o uso da razão está eximido de um confessionário. Ninguém. Ah, padre, mas eu sou tão pecador que o senhor vai infartar. Bom, vou morrer do meu ofício. Para isso eu sou padre. Um médico pode morrer da peste daquele que ele cuidou, doente. Ele está para isso. Não morri até agora, acho que não morrerei por causa disso. Tempo de confessar, tempo de tirar o jugo dos jugos da nossa alma, a culpa que recai sobre nossas almas. E todos nós temos, não existe ninguém sem pecado, salvo a Imaculada Conceição e o Verbo encarnado. Todos temos pecados, e muitos. E a Sagrada Escritura, São João, em sua carta, em uma das, vai dizer que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. E se mente, peca. Talvez seja o único pecado, por mentir e achar que não é pecador. Então, tirar o jugo do pecado. E aqui não é somente confessar. Sim, esse é o primeiro passo. Mas é se libertar, se livrar de tudo aquilo que leva ao pecado. Talvez é hora de dizer tchau a amizades perigosas, a visita a sites inconvenientes, a escravidão de certas coisas, certas recreações, certos bares, certas festas, certos hábitos que me levam a pecar, tanto pecar por palavrões, conversas inconvenientes, fofocas ou qualquer coisa do estilo. É hora de romper o grilhão que nos leva à impiedade. E é isso que agrada a Deus nosso Senhor. E segue aqui Deus dizendo, reparte o teu pão com quem tem fome, introduz em tua casa os pobres e os peregrinos. Quando vires um nu, cobre-o, e não despreze a tua própria carne. E todos nós podemos fazer isso, e muitas vezes não fazemos. É tempo de dar esmolas aos pobres, pelo amor de Deus. Não importa o quanto, só importa o desapego e o amor a Deus e ao próximo. Os centavos baixos, Deus aumenta em méritos. Temos que dar. Já falei, repito, insisto. A desculpa de que vão usar para a droga, o problema é deles. Citávamos, e cito novamente o Santo Cura d'Ars, que dizia, o mesmo Deus que nos manda dar esmolas, é o mesmo que vai julgar aquele que nós demos aquelas moedas e ele usou mal. É o mesmo. E é o mesmo Deus que nos dá a vida, nos mantém, e nós usamos mal a nossa vida, e nem por isso ele tirou a nossa vida por usarmos mal dela. E aí nós queremos nos desculpar e esquivar da esmola porque uso mal os nossos centavos. Somos injustos. E é hora de quebrar a injustiça. Se vires um nu, cobre-o. Todos, suponho, as exceções só Deus conhece, temos um guarda-roupa em casa, que talvez esteja arriado de tantas peças de roupas guardadas, sem uso. Me lembro, na minha adolescência, que
O padre velho, que Deus o tem em sua glória, dizia que uma roupa que tem 2 anos guardada já não pertence mais a nós. É de algum pobre. Ele tinha toda a razão. Se faz 2 anos, ou 3, ou 4, que eu não uso uma peça, se a traça não a comeu, ela pode ser dada para alguém. Ah, padre, mas vou usar mal a minha roupa. O problema é de que usar mal. Essa roupa não é sua. Dê aos pobres. Sapatos. Isso é coisa de mulher. Não sei quantos sapatos cada uma deve ter. Uma coleção interminável. Todas as cores e estilos e sandálias e o diabo a 4. Dentre muitas, várias não são usadas há anos. É só olhar lá onde guardam, vai ter uma camada de pó, que nem olham para elas há meses. Deem aos pobres isso, pelo amor de Deus. Padre, mas é caro. Sim, o tempo, se não for o pobre que vai estragar usando, vai ser o tempo que vai estragar por ela estar guardada. Ela não é incorruptível. Então temos que dar aí roupa aos pobres, sim, isso agrada a Deus, nosso Senhor. É um desapego. Vai sobrar um espaço no seu guarda-roupa, e lá onde guarda os sapatos, e Deus, nosso Senhor, vai providenciar outro. Agora, se está tudo acumulado, Deus não tem aonde colocar coisas. E aí esperamos a providência de Deus, não dando espaço para que Deus nos dê novas coisas. Complicado. Então a quaresma é tempo de dar espaço a Deus. E aqui Deus, nosso Senhor, vai dizer, não desprezes a tua própria carne. Nós saímos do mesmo barro. Independente da cor da pele, não importa. O branco, o preto, o negro, o amarelo, todos saíram de Adão. Se eu desprezo o próximo, eu estou desprezando a mim mesmo. Somos todos filhos de Adão. E se eu ajudo ele, quem seja, qual for o delinquente, menesteroso que esteja marginalizado, eu estou ajudando a mim também. Aí as consequências disso, diz Deus, não é o parecer miserável do Padre, mas é a sabedoria de Deus, nosso Senhor. Então, se fizermos essas coisas, romperá a tua luz como a aurora. A tua saúde mais depressa nascerá, seja do corpo, seja da alma. Muitas das doenças nervosas que nós vivemos nesse século é pelo apego desordenado às coisas que nós temos guardadas. Ninguém pode cuidar de todos aqueles sapatos. Não tem engraxate que dê conta de limpar todos os sapatos que as senhoras devem ter aqui, juntando todos em menos de 2, 3 dias de trabalho intenso. Então, bom, a tua saúde, ou seja, desapegando, terá paz de alma. Não será escravo de um objeto, será somente dependente de Deus. Bom, e diz aqui Deus, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor te protegerá. Se nós cuidamos de Deus, Deus cuida de nós. Então, cuidando daqueles pobres infelizes, que são os nossos irmãos, nosso Senhor vai cuidar de nós também. Então, às vezes, muitas das desconfianças da providência de Deus procedem de almas acumulativas ou acumuladores. Quem tem muito ali enfiado nos guarda-roupas é o que mais desconfia da providência de Deus. Então, ao desapegar disso e ver que Deus providenciará outras coisas, também a nossa confiança em Deus estará arrimada, ancorada, de modo inabalável. Segue o bom Deus. Então a tua justiça irá diante da tua face, a glória do Senhor te protegerá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Vimos no começo do capítulo que jejuavam e Deus não atendia e as pessoas se queixavam disso. Claro. Como que Deus vai atender alguém se essa pessoa não dá nem ouvidos para Deus?
se não dá nem espaço para Deus. Agora, ao nos esvaziarmos dos nossos excessos, Deus vai nos ouvir. Ele tem o que nos dar. Nós não temos tudo mais. O Senhor te atenderá, clamarás a Ele e Ele te dirá: eis-me aqui. A prontidão de Deus, diz Deus, hein? Não é o parecer do Padre. A prontidão de Deus às nossas orações consiste neste esvaziamento dos nossos bens temporais de modo acumulador, desordenado. Se tirares de ti a cadeia com que oprimes o próximo, e deixares de estender o dedo em sinal de desprezo, e de falar o que não aproveita, se tirares a tua alma para socorrer o faminto, e saciares a tua alma aflita, nascerá nas trevas a tua luz, e as tuas trevas tornar-se-ão como o meio-dia. Então vemos que Deus não quer somente o ato externo da esmola, Ele quer algo interno. Também, dissipando as trevas do nosso interior. Não é só reluzir e parecer o grande benfeitor, não. É ter diante de Deus o mérito de ter dado esmola, de ter desapegado dos sapatos, das roupas e objetos. Eu falei das mulheres, mas homens também têm um monte de quinquilharia guardado. Para não parecer machista de minha parte. Chaves de fenda de todos os modos possíveis. 5, 6 de cada. Vamos morrer sem usar para tirar os parafusos com tantas chaves. Pneus furados, remendados, guardados, não sei para quê. Um monte. E vira um rato que pega tudo e tem aquele cômodo maldito da baderna, do caos, que tem de tudo. Tinta seca, pincel endurecido que não passaram o removedor, tá uma coisa dura, imprestável. Saibamos dar ao lixo que lhe pertence também, pelo amor de Deus. Joga fora. Frasquinhos, a lata da ervilha que usaram para dissolver o negócio que ia passar na janela, os arcão, lá, há 10 anos aquela latinha. Do óleo lisa que nem essa geração nem conheceu, tem guardado. Isso é apego, isso é desordem. E o lixo também tem que receber o que lhe compete. Joguem fora. O vidro quebrado da janela quando o menino tinha 3 anos de idade, hoje ele tem 47, que está lá no mesmo canto, imóvel. Joga fora. Isso é coisa de homem jogar fora. Não vou acusar as senhoras, hein? Esse espírito de rato. Uns guardam sapatos e outros guardam as outras quinquilharias. Então, senhores, devemos nos esvaziar-nos. Estas coisas mostram que nós estamos apegados a coisas muito frágeis. Como um passarinho livre pelos ares, ele pode ficar preso por uma linha, o impedir de voar. É triste. Ele tem todos esses céus para voar livremente e um fio pode impedir que ele voa. Nós não somos diferentes. Seja o pincel endurecido, o vidro quebrado, o sapato guardado, a roupa dada às traças, estamos presos como um pássaro por algo tão frágil que nos impede de chegar até Deus. Então, Quaresma, botemos ordem. Vamos dar aos pobres o que lhe pertence, ao lixo que lhe pertence, ao próximo que lhe pertence, e Deus cuidará generosamente de nos atender e de nos abastecer com as provisões dos seus celeiros que nunca conhece a escassez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.